tema Por que Jesus dormia? E eu lembro aqui que uma repórter estava entrevistando, muitos de vocês devem ter visto, um senhor que já estava, eu acho, com 104 anos. E a repórter chegou para aquele senhor, já de 104 anos, e disse: como é que se faz para viver tanto? Ele olhou para aquela repórter e disse: é só não morrer, né, minha filha? É só não morrer. Então, por que Jesus dormia? Alguém pode dizer porque ele não estava acordado, né? Mas não é este o sentido do nosso tema. Mas o sentido do nosso tema é entender o que levou Jesus a dormir naquele momento, naquele contexto. O que levou Jesus a dormir naquela situação, e você já vai entender. Marcos 4:38, Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morremos? Jesus, ele tinha acabado de ensinar uma grande multidão. Jesus foi um grande mestre, um grande professor, um grande ensinador. Jesus trazia de forma maravilhosa os conteúdos de Deus para as pessoas. Como Deus, Jesus, ele foi 100% homem e 100% Deus. É importante, quando a gente pensar em Jesus, sempre pensar nisso. Nós estamos pensando em alguém que foi 100% humano e 100% Deus. Como humano, Jesus chorou, está na Bíblia. Como humano, Jesus orou. Como humano, Jesus irou-se, está na Bíblia. Como humano, Jesus dormiu. Jesus dormia. Como humano, Jesus ficava também exausto das fadigas do dia. Mas como Deus, Jesus sabia que uma grande tempestade ia acontecer contra o barco, porque Deus é onisciente, Deus sabe de todas as coisas. Às vezes nós não conseguimos alcançar, porque Deus é infinito, nós somos finitos. Deus é ilimitado, nós somos limitados. E eu acho interessante como algumas pessoas querem entender e compreender Deus. Não pode. O maior não cabe no menor, o infinito não cabe no finito. Aquele que tudo criou não pode ser entendido por quem foi criado. Algumas coisas nós entendemos, outras nós não entenderemos, outras só além do Rio Azul. Aí a gente vai saber, aí a gente vai ter. Mas como Deus, Jesus sabia da tempestade que estava por vir contra aquele barco. Interessante, irmãos, é que Jesus leva uma almofada para o barco, ou um travesseiro para o barco, né? Jesus leva. O barco era um barco de pesca, né? E Jesus encontra ali um travesseiro. Você já parou para pensar o que Jesus tinha em mente ao levar um travesseiro para o barco, mesmo sabendo que aquele barco iria enfrentar uma tempestade? Isso mostra a soberania do Senhor. Deus é soberano, Jesus é soberano, Ele é Senhor, Ele tem o controle de tudo. E outros detalhes interessantes que nós vamos ver aqui no texto. Jesus levou um travesseiro para a tempestade, porque Ele tinha um plano e Ele estava no controle de todas as coisas. Mesmo Jesus sabendo que aconteceria uma tempestade, Ele queria tratar os seus discípulos e ao mesmo tempo ensiná-los como é que devemos enfrentar as tempestades da vida.
simplesmente descansando. Simplesmente descansando. Acreditando que Ele está no controle. Não há nada mais que nos tranquilize numa tempestade do que ter a certeza de que Jesus está no controle, de que Deus está no controle. Nada traz mais paz ao coração. Se você está vivendo um momento de intranquilidade, de luta, traga à sua mente: Jesus está no controle, Deus está no controle. Essa tempestade vai passar, esta luta vai passar, e você vai cantar com certeza aquele hino, o hino da vitória, em nome de Jesus, né? A Ana Clara em maio, cadê ela? Ana Clara em maio, o braço foi fraturado, não é? Tempestade à frente. Hoje ela está aqui com as medalhas. A tempestade passou, a vitória chegou. Então a tempestade na vida, ela passa. A tempestade, ela passa. E se Jesus está no controle, tudo vai ser realizado da melhor forma. Ele está no controle de todas as coisas. Não há nada que saia do controle de Deus. Não há nada que saia do controle do Senhor. Não existe imprevisto, não existe tempestade que possam pegar Jesus de surpresa. Tudo Ele sabe e está pronto para agir. Por que Jesus dormia naquele momento? Por que Jesus leva um travesseiro para o barco? Como neste momento de tempestade, Jesus queria mostrar aos discípulos se eles já estavam prontos para usar a sua fé. Jesus queria testar os seus discípulos. Não! Quando está interessante na Bíblia uma expressão que Deus quer testar, Jesus quer... Não, Jesus já sabe qual é a nossa reação, mas Ele quer que nós possamos conhecer a nossa reação. E Jesus queria que os discípulos soubessem, avaliassem a sua fé. Como é que está a fé dos discípulos que têm sido ensinados? A fé dos alunos, como é que está? E Jesus agora queria avaliar, e Ele permite que eles passem por aquela situação. Jesus deu autoridade aos discípulos. Jesus confiou a eles um chamado. E receber autoridade de Jesus significa representar Jesus. Representar Jesus. Receber autoridade é ir cumprir missões com poder confiado em quem o enviou. E quem nos enviou foi Jesus. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, disse Jesus, portanto, ide. E ele diz também, em meu nome. É por isso que nós usamos tanto o nome de Jesus. Jesus vai estar sempre com o travesseiro preparado em uma tempestade da nossa vida. Por quê? Porque Ele quer nos mostrar que o descanso é possível no meio das lutas. O descanso que falo é a confiança, é o poder, é saber que Jesus está naquele barco. Nenhuma ilustração, eu já contei várias vezes aqui, e vou repetir mais uma vez, porque quando fala de confiança em Deus, essa ilustração para mim é tão forte. Daquele garoto que está no avião, e o avião enfrenta uma turbulência. Quem já andou de avião e passou por uma turbulência pesada, sabe o que é isso. E uma turbulência pesada daquele que o bagageiro se abre, as malas caem, todo mundo começa a gritar dentro do avião. Nessa hora todo mundo é crente, todo mundo grita, Deus, Jesus, venha cá. Todo mundo gritando, e um garotinho sentado lá no primeiro banco, comendo-se lá o seu pipos, o seu cerealzinho bem tranquilo. E aquilo chamou a atenção de uma senhora. A turbulência passou, o avião começou tranquilo no voo. E aquela senhora foi até aquela criança, sentou ao lado daquela criança e disse, meu filho, me diga uma coisa.
Porque todo mundo no avião se desesperou, com medo. Você não teve medo da turbulência? E ele disse, não, senhora. Mas por que você não teve medo da turbulência? Ele disse que o piloto do avião é meu pai. E eu sei que o avião ia chegar no aeroporto. Eu tenho a certeza disso. É isso que nós precisamos no meio da tempestade, no meio da luta. Olha, está desmoronando, mas eu sei quem está comigo. Eu sei quem está segurando a minha mão. Eu sei quem está no controle da minha vida. É aquele que morreu por mim. É o Redentor da minha fé. É aquele que prepara, que preparou, que está preparando morada no céu. É aquele com quem eu vou passar toda eternidade. É Ele que está no controle da minha vida, e nada acontece se Ele não permitir. Aí a gente descansa. Aí Jesus pode dormir, porque Ele nos deu a autoridade para fazer isso. Jesus nos deu a autoridade para descansar na tempestade. Ele está dizendo, faça como eu, pegue o travesseiro e descanse. Me lembrei agora, Daniel, do leão, não é? Está lá Daniel na jaula, jogado lá na cova dos leões. Daniel, pode dormir tranquilo, porque o leão não vai jejuar essa noite. Não é assim? Está lá o leão rodeando Daniel, né? Está lá, e a palavra do Senhor era, descansa, porque o leão não vai fazer nada. É assim. O leão vai estar nos rodeando, mas aquele, o leão maior, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, é aquele que vai estar conosco em todos os momentos. Então descansa, Ele tem o controle de todas as coisas. Ele diz, venha a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Meus queridos, amados, descansar em meio aos problemas é um privilégio de quem crê em Jesus. Amém? Descansar em meio aos problemas, como crentes em Jesus Cristo, como nascidos de novo, nós temos que nos apropriar disso. Tem um hino que diz, quer nas lutas, quer nas provas, a igreja sempre caminhando, sempre caminhando, sempre caminhando, com Cristo na vida, tudo vai muito bem, tudo vai muito bem e passa as tentações, passa o temporal, passa os problemas. Confie em Jesus. Nós temos como característica perder o sono quando estamos enfrentando turbulências, quando estamos enfrentando problemas. Parece que a primeira coisa que a gente perde é o sono, porque primeiro de noite os problemas são sempre maiores, nunca esqueça disso. De noite os problemas são sempre maiores. Quando o sol nasce, os problemas diminuem. Falo de experiência própria, tá? Quando a noite chega, vem um turbilhão na mente, e você diz, meu Deus, eu não vou conseguir, não vai dar certo, como é que eu vou pagar essas contas, como é que eu vou consertar esse carro, onde é que eu vou achar um mecânico, essa peça não tem mais, e o que é que eu faço, e onde é que eu acho um médico para resolver, e os problemas começam a crescer. Nessa hora você diz, Jesus, o Senhor disse que aquele que está cansado e sobrecarregado, vá ao Senhor, vá ao Senhor. Busque o Senhor nesta hora, e que você vai ver quando começar o dia, a primeira coisa que vai acontecer, o problema vai diminuir de tamanho. O problema não vai, não é? A gente falou em boleto aqui, e uma coisa que eu aprendi, até com minha esposa que está aqui, né, pastora sentada aqui, e eu ia abrir, chegava o correio lá, entregava o extrato, e eu ia abrir de noite, ela disse, não abra não, não abra não, deixa para abrir de manhã, é melhor. E eu aprendi isso, viu, Beto? Eu nunca abro nada de conta à noite. Nem olho meu saldo também à noite, não, tá? No outro dia eu olho, no outro dia eu penso, de dia. De noite nada, de noite nada. Como também, conversar sobre problema à noite não é propício, não é? Você deita na cama, gente, a gente deita na cama para dormir. Atenção, casais abençoados, lindos do Senhor. A gente deita na cama para dormir. É quando deita na cama, diz, olha, e aquele fica para amanhã.
agora a gente vai dormir. Não conversa sobre problema, porque conversar com problema vai tirar sono de noite. Aí depois vem as insônias. Olha, eu não consegui dormir e tal, é difícil. Mas Jesus estava lá no barco. Jesus entra no barco, mas Jesus estava dormindo. Só é possível descansar em meio aos problemas quem tem Jesus em seu barco, quem confia nele e quem sabe que nada pode afundar o barco que Jesus está, nenhum imprevisto. Como é bom saber disso, como é bom saber que a gente vai chegar. Haja tempestade, haja turbulência, venha o que vier. Jesus dormiu porque ele queria provocar que os discípulos aprendessem a usar a sua autoridade. Jesus já te deu autoridade também. Autoridade para vencer as lutas, autoridade para vencer os problemas, para vencer as dificuldades. Então, é só descansar nele. Meus queridos e amados, o problema é que esta geração acha que tudo é com Deus. E nós não devemos fazer mais nada, não é? Mas Deus, Ele confiou a nossa parte. Jesus confiou sua palavra, a autoridade. Mas diante de qualquer problema, nós nos esquecemos disso e buscamos diretamente, né? E nos desesperamos diante do problema. Bom, você já se deparou com essa situação? Algo que você poderia resolver e você dizia: eu estou esperando Deus agir. Eu estou esperando Deus agir. E fica ali parado. Uma cidade, ela ia ser inundada e aquela cidade ia acabar. E os barcos começaram a tirar as pessoas, a água subindo. E um homem ficou ali e disse: Deus vai me salvar. E o barco passando, vamos lá. E ele dizia: não, Deus vai me salvar. E por fim veio o último barco. E alguém disse: olha, esse é o último barco que você está saindo, que está saindo daqui. Depois desse barco não tem mais nenhum, a água vai subir, a cidade vai ser alagada. E ele: Deus vai me salvar. E ficou lá em cima. Ficou lá em cima. E a água subiu e aquele homem morreu. Ao chegar no céu, aquele homem conversando ali, e ele disse: eu não entendo uma coisa, porque Deus deixou que eu morresse, porque Ele não me salvou. E o anjo disse para aquele homem: Deus mandou tantos barcos e você não quis pegar nenhum. Às vezes a solução Deus já colocou na nossa mão, mas a gente continua esperando algo mais fantástico, mais sobrenatural. Meus queridos e amados, Jesus, Ele, depois daquele momento que Jesus tem, depois que Jesus foi despertado pelos discípulos, Ele acalmou a tempestade e o mar, e já em seguida chamou a atenção dos discípulos dizendo: por que vocês são tão tímidos, tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? Tem tanta gente que desespera. Mas Jesus está dizendo: eu estou no controle de todas as coisas. Eu criei todas as coisas e todas as coisas estão sob o meu comando, sob a minha autoridade. E Deus nos tem dado esta autoridade em nome de Jesus. Meus queridos amados, Jesus dormiu naquele barco. Nós precisamos aprender que Jesus queria ali que os discípulos usassem a sua fé, a autoridade que eles tinham. Aprenda a usar essa autoridade que Ele já confiou em você. Nunca se desespere com os problemas, com as lutas. Nada sai do controle de Jesus, nem das suas mãos. Aprenda com Ele, aprenda a confiar, aprenda a descansar em meio aos problemas. E aproveite,
pegue o travesseiro e descanse. E durma, porque Ele está no controle. Ele está no controle de todas as coisas que Ele confiou. Aprenda a confiar, descansar e usar a autoridade que Deus deu em tua vida. Vamos ficar de pé em nome de Jesus?